nós queríamos meditar nesta noite no versículo 19. Eu quero pedir aos irmãos que leiam, por gentileza, depois às mulheres. Mateus 6:19. Eu vou dar uma chance às mulheres, porque parece que ficou meio, né? Dá para ler novamente, minhas irmãs? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Digam amém. Amém. É todos, digam amém. Amém. Diga comigo assim: aprendendo com Jesus. Dá para repetir? Foi só um ensaio. Diga: aprendendo com Jesus. Agora diga para o seu irmão assim: vamos aprender com Jesus. Queridos irmãos, alguns comentaristas grafam este trecho do Sermão da Montanha, com seus mais de 100 versículos, começando no capítulo 5, se estendendo até o capítulo 7. Esse trecho em apreço, eles dizem que é a recompensa para os que vencem a avareza. Dá para repetir? É um culto didático. Diga comigo: a recompensa para os que vencem a avareza. Eu tenho pensado que Deus é tão bom, eu sei que os irmãos até gostam, eu digo que Deus é o melhor patrão da terra. Deus não esquece nem os detalhes. Eu entendo que nós não somos merecedores de nada, porque fomos concebidos, gerados e vivemos debaixo da lei do pecado. Mas o próprio Jesus disse que bom é Deus. Deus é tão bom que tem nos dado dádivas. E Deus é um Deus recompensador daqueles que o buscam, segundo o escritor aos Hebreus. Deus sempre recompensa quem o busca. Agora, claro, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós não podemos, como disse um autor de uma lição já recente, não podemos barganhar com Deus. O que é barganhar? Eu faço para receber em troca. Deus não trabalha com esta linha. Deus dá porque Ele é. Deus dá porque Ele é. Eu acabei de dizer. Diga comigo: Deus dá porque Ele é bom. Jesus disse: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o vosso Pai. Deus é bom, então Deus é recompensador daqueles que o buscam. E neste tópico do Sermão da Montanha, quando Jesus fala do tesouro no céu, nós vamos aprender sobre a recompensa daqueles que vencem a avareza. Eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa o que quer dizer a palavra avareza. O significado é a dificuldade e o medo de perder algo que possui. Avareza é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Trazendo para o nosso linguajar de brejeiro, de interiorano, de nordestino, a avareza é aquilo que a gente chama de mão de vaca, permita, pão duro, muquirana, unha de fome, mesquinho, tacanho, mão de louro. E Jesus, no Sermão da Montanha, ensinou aos seus discípulos, e hoje nós queremos aprender a não ser avaro.
Quando eu anotava que eu vi esse sinônimo, mão de vaca. Ô irmão, vaca tem dedo? Cuidado aí na câmera que está filmando para não bater, e o equipamento é caro. Vaca tem dedo? Tem dedo? Eu fiquei pensando, ainda que a vaca quisesse abrir a mão, ela não ia conseguir. Sim ou não? Eu já falei aqui que eu tenho um amigo, e ele é muito econômico, por sinal. Aí o outro dizia assim: ô fulano, tu é uma mão de louro. E eu já expliquei, sabe por quê? Porque os dedos do louro, ele é inclinado para dentro. O louro só pega, e nunca dá. Avarento é alguém que tem medo de perder o que tem, que não consegue dividir. Aí Jesus, no capítulo 6, versículo 19, olhe para a Bíblia, por favor, todos juntos. Não tesouros onde a traça e onde os ladrões minam e roubam. Algumas pessoas muito sinceras em fazer a vontade de Deus. Eu estava conversando com o presbítero Emerson Mateus aqui, um assunto referente à igreja, enquanto o culto corria, que às vezes as pessoas são sinceras nelas mesmas, buscam a Deus com sinceridade, servem a Deus com sinceridade, mas algumas pessoas, na sua sinceridade em fazer a vontade de Deus, não querem ajuntar R$100. Que é isso, pastor? Existem pessoas que dizem: Jesus vai voltar mesmo, eu não tenho, eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou torrar, eu não vou juntar, e porque Jesus vai voltar e eu vou deixar para quem? Não é assim que Jesus estava querendo dizer. Eu procuro ser o mais imparcial possível. Eu não quero puxar nem para A e nem para B, não é o intuito da minha mensagem. Mas alguém fica assim: quando eu aceitei Jesus, eu estava ainda estudando, que eu terminei os estudos já, mas aí eu estava tão voltado da igreja que eu disse: eu vou estudar para quê? Jesus vai voltar, eu vou me embora, e lá no céu não precisa disso. Ô irmão, já faz 20 e tantos anos que eu sou crente e Jesus não voltou. Jesus não voltou? Ainda. Temos que ler a palavra, e se faltar compreensão, o apóstolo diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Eu tenho que ler e entender. Eita, o pastor disse que ser avarento é mão de vaca. Glória a Deus que eu não sou. Muita gente fica feliz quando parece que não bate na gente, mas vai bater em você, segura aí. Vai bater em você, vai bater em mim. Não é nessa singeleza de pensamento, essa simplicidade: Jesus disse que não era para eu juntar, eu não preciso ter nada aqui. Jesus não está dizendo isso. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus era calculista, sabia disso? Jesus calculava o vento, Jesus calculava o tempo, Jesus calculava a hora, e ele ensinava uma certa vez. Ele disse, falando de construção: se alguém vai construir, primeiro senta e faz o quê? Calcula. Para quê? Para ver se vai poder terminar. Às vezes eu fico pensando, tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e termina não fazendo nada. Eu quero um carro, aí compro o carro. Eu quero uma casa, eu compro a casa. Eu quero uma roupa, eu compro roupa. E quando vê, o negócio está atrapalhado. Não é assim que Jesus disse. Não, mas eu ganhei hoje, eu tenho que gastar hoje, porque Jesus disse que eu não posso juntar tesouro na terra. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Diga amém. Não foi isso. Tome cuidado, isso não é assim. Este versículo significa, por exemplo, que o lavrador, quem é um lavrador? É o agricultor que trabalha na agricultura. Não pode recolher toda a sua safra do campo no seu celeiro.
É necessário compreender o método que Cristo usou para falar e não somente olhar para a letra das suas lições. Alguns que ajuntam tesouros na terra estão ajuntando em realidade nos céus. Veja que paradoxo. Alguns que ajuntam tesouro na terra estão, na verdade, ajuntando tesouro no céu. Eu li uma história deste teólogo, comentarista que eu estava lendo, que um rei da América, quando descobriram as minas de minério na América, ficou encantado, e eles estavam enriquecendo muito, e chamou um rei da Espanha para visitar o seu reinado, e para isso levou a sala do cofre. Olhe para mim. O rei da América levou seu amigo espanhol para a sala do cofre, e muito orgulhoso que estava enriquecido, o minério tinha sido descoberto há pouco, era algo de muito valor, e levou o amigo rei espanhol para a sala do cofre. Chegando lá, ele abriu o cofre e permitiu que o rei espanhol colocasse a mão dentro do cofre. Eu não sou muito desses testemunhos, mas eu achei isso interessante. Diz a história que o rei espanhol botou a mão dentro do cofre e disse para o rei americano: eu consigo chegar no fundo, tocar no fundo do seu cofre. Ou seja, o cofre da terra tem um limite. Por mais que se busque, por mais que se ganhe, por mais que prospere, por mais que tenha, ele é finito. Conta esta mesma história que existia uma ilha, e quando um náufrago chegava nesta ilha, ele era elevado ao título de rei, coroado como rei, e ali tinha muitos súditos. E durante um ano, este rei dominava toda a ilha, mas acabado um ano, escute, acabado um ano, ele procurou os conselheiros do seu reino e diz assim: depois de um ano, o que acontece? Ele disse: eles pegam você, deportam para uma ilha deserta, aonde lá não tem ninguém, não tem comida e não tem recurso. Você deixa de ser rei, porque acaba o seu mandato em um ano. Sabe o que o rei fez? Juntou os conselheiros, juntou os construtores e mandou os construtores, antes que acabasse um ano, escute aqui, antes que acabasse um ano, os construtores foram na ilha, construíram casas, fazendas, produções agrícolas, porque depois dele deportado daquela ilha, quando acabasse um ano, ele teria onde viver o resto da sua vida. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O grande problema que Jesus queria combater são as prisões causadas pelos bens terrestres, que são finitos. O cofre tem um fundo. Existem pessoas que vivem como se não fosse mais sair daqui. Era isso que Jesus estava tentando ensinar ao povo. E quando acabar o mandato de rei de um ano, para onde eu vou? Quem está me entendendo, diga amém. Até onde a minha mão alcança? Temos que tomar cuidado com isso. Outro exemplo que podemos observar e considerar o modo de Jesus falar é quando Lucas diz, Lucas capítulo 14, abra sua Bíblia aí, 14, 26. O que é que diz aí? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, Sim. sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha aí. Mas que Jesus intransigente. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu... Ô irmão, Jesus está mandando a gente aborrecer o pai? É isso que Jesus está dizendo? A Bíblia está dizendo aqui. Se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, seu cônjuge, seu filho, aí a gente tem que fazer raiva a todo mundo, causar transtorno para todo mundo? Não é isso que Jesus estava querendo ensinar. Não é isso. Nós temos que tentar entender o que Cristo quer falar conosco. Quando nós vamos a Cristo, nós deixamos de ser trevas e nos tornamos o quê? Nos tornamos o quê? Eu já disse aqui que um crente calado, ele incomoda. Não precisa dizer nada não, irmão.
precisa fazer nada não. Você chegou, ficou calado aqui, ó, você é crente. Aí alguém tenta puxar você para o lado dele, aí você faz assim. Não, mas... A causa do aborrecimento é porque nós não somos deste, nem somos governados pelo príncipe das trevas. O aborrecimento é porque mudou-se de vida, mudou a estação. Cristo queria dizer também que o nosso alvo deve ser acumular riqueza onde? Acumular riqueza onde? Não tem problema de você ter uma conta gorda, fazer uma aplicação, comprar ações. Não é isso que Jesus está dizendo, irmão. Antigamente os crentes eram tudo pobre, ainda que a maioria de nós somos pobres. Mas hoje temos crente advogado, médico, promotor, juiz, delegado, gari, pedreiro, motorista, desempregado, cortador de cana. Porque Jesus não está interessado com a conta bancária. Mas Jesus quer nos ensinar a lição correta. Diga amém. Estamos acostumados a dividir a nossa vida em duas partes. Nós temos a vida espiritual e a vida material. Isso é nós que fazemos essa divisão. Jesus não faz essa divisão. Nós entendemos que temos vida material e vida espiritual. Em várias parábolas, Jesus deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Eu vou repetir. Jesus deixa claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Abre aí Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante. O rico insensato. Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a... Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que? E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus. E disse-lhe: farei isto, derribarei os meus e edificarei outros. Leia, por favor. Sim. Sim. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão, e o que tens preparado para quem? Assim é aquele que para si ajunta e não é rico. Jesus estava mandando ele jogar a produção fora? Não. Era errado ele fazer celeiro? Não. Ô, irmão, se eu trabalho 6 meses lá, planto a maniva, agou, adubo, limpo, aí depois que a produção é grande eu vou jogar tudo fora? É isso que Jesus está dizendo? Não. Primeiro um irmão apresentou a causa a ele porque ele não queria perder o bem. Jesus disse: por acaso alguém me colocou como repartidor de bens? O outro bateu na alma e disse: alma minha, tem muito. O que é que eu vou fazer agora? Comer, beber e descansar. Sem se preocupar com a eternidade. Eis o grande problema. Meu pai dizia que caixão não tem
gaveta. Jesus diz assim: o que tens preparado, vai deixar para quem? Para quem será? Você está guardando para quem? Permita, queridos, isto é uma realidade. Quando vem para o lado da igreja, alguém diz assim: eu já dou meu dízimo, eu já dei oferta. Não fale nada que a mão não se abre. Eu não vou dizer que aqui tem mão de louro, eu não vou dizer que aqui tem mesquinho, mas há pessoas que têm um celeiro bem grande, junta, aí bate no peito: eu tenho do que viver. Mas e a alma? E a eternidade? E a brevidade da vida? Jesus disse: esta noite, ô irmão, aqui tem um negócio que se eu pudesse eu já tinha acabado já. Desculpe, não me leva a mal não, viu? Esse carro que anuncia a morte. Nota de falecimento. Você já começa o dia triste, irmão. Morreu fulano de tal. A gente vai dormir. Morreu 4. Eita, meu Deus. No outro dia, morreu 3. Irmão, que coisa tão desagradável. Eu não sei se os irmãos concordam comigo. Não é obrigado a concordar, mas eu não gosto. Parece que a morte só pega de noite. Antigamente não era assim não, né? Quando se morre de madrugada, o hospital tem isso, é bom. Ele só liga para a pessoa no outro dia de manhã. Porque a gente vai resolver o quê de madrugada? Bate o desespero, a gente perde o domínio próprio e a consciência sai do local. Aí não adianta, irmão. Tem que buscar no outro dia mesmo, porque não pode se fazer mais nada. Mas Jesus disse para ele: esta noite pedirão a tua alma. Ele podia ser rico? Podia. Jesus não estava criticando os ricos, não era isso não. No capítulo 16 de Lucas, abra aí a sua Bíblia. Se você puder, depois em casa você lê todo o capítulo 16, é muito interessante. Fala também sobre a avareza. 16:1 diz assim: e dizia também os seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus. E ele, chamando, disse: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira cavar não, de mendigar tenho. Olha para aí, dá para ler aí. Cavar não, de mendigar tenho. Eu sei o que hei de para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas. Para aí, depois você lê em casa. Ele chamou quem devia ao seu senhor. Quem devia 100 disse: anote 80. Quem devia 80 disse: anote 30. Quem devia 30 disse: anote 10. E Lucas diz que era para ser louvado. Se fosse hoje, sabe o que ele fez? Um arrumadinho. Mordomo é aquele que toma conta daquilo que não é seu. Você sabia que todos nós somos mordomos? Todos nós somos mordomos. Às vezes Deus nos bota com mordomia maior, mas a nossa mão parece que, irmão, um negócio difícil. Quanto mais ganha, mais fecha a mão. E Jesus não está vendo? Está vendo ou não? Tá, irmão. Tem gente que não consegue. Quando vê, eita, eu vou dar isso tudo para Deus. Não, mas a igreja é rica.
Jesus diz assim: eu vou tirar você da sua mordomia. Aí aquele versículo diz: quem não é fiel no pouco, pode ser fiel no muito? Pode ser fiel no muito? Não, irmão. Quem não merece um pouquinho de confiança, merece muita confiança? Me ajude, merece muita confiança? Não. Não merece. Temos que tomar cuidado. Leia o versículo 14, por favor, 16 e 14. E os fariseus que ouviam todas essas coisas. Os fariseus eram o quê, irmão? Eu disse quando falei de jejum que os fariseus eram hipócritas. Que negócio difícil. E agora Jesus estava mais uma vez combatendo os fariseus, que eram o quê? Avarentos. Eles eram cobiçosos, usavam a religião para ganhar dinheiro, se aproveitava da fé. E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes Deus pode usar alguém, pode ou não pode? Pode ou não pode? Ai, meu pai, minha mãe, aí em vez de dar o dízimo na igreja, dá o dízimo para a mãe, dá o dízimo para o pai. Isso é coisa de fariseu, irmão. Se alguém for dar o dízimo a mim, diz: opa, o dízimo não é meu não. O dízimo é do 100, o dízimo é do 100. Os fariseus eram avarentos, eles não queriam perder os seus bens e usavam a religião para ganhar dinheiro. Se nós temos a verdadeira justiça de Cristo em nossa vida, também teremos a atitude correta com relação a bens materiais. Isto é muito difícil. Eu já contei aqui uma vez. Eu conheci 2 pessoas que servem a Deus. E uma ganhava um salário mínimo, fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E a outra prosperou num cargo, chegou até a ser gerente. Ganhava 2 ou 3 vezes mais do que a irmã. E ela dizia para a outra assim: mas também tu é fiel, porque tu ganha 1.000, tirar 100 de 1.000 é muito bom. Eu quero ver tirar 1.000 de 10.000. Ô irmão, é melhor ficar com 900 ou com 9.000? Me ajude? É melhor 900 ou 9.000? Mas o coração do pão duro não deixa. Da mão de vaca não deixa. Não, Jesus. Eu vou fazer aqui um ajeitadinho, um arrumadinho. Não, não é isso que Jesus quer. Se Jesus aumentou a confiança em nós, é porque nós temos que honrar a sua confiança. Ganha um salário, é em cima de um salário. 2 salários, é em cima de 2 salários. 3 salários, é em cima de 3 salários. Quanto mais Deus abençoa, mais eu devo ser fiel. Porque pode até aumentar o celeiro. Escute aqui, viu? Escute aqui em nome de Jesus. Celeiro cheio, celeiro grande, alma afogada, não é sinal da aprovação de Deus. Ah, mas Deus está me abençoando. Será que é Deus mesmo? Essa bênção aí, o Senhor é Deus? Se Deus tirar essa bênção, tu ainda agradece a Deus porque Deus deu, Deus tomou? Ah, Deus está me abençoando, é porque eu sou fiel. Nada disso. Nem toda bênção é sinal de aprovação de Deus. Diga amém. Amém. Não dá nem para dar um amém, diga amém. Amém. Temos que tomar cuidado. Nós somos apenas mordomos.
mordomos. Em momento algum, Jesus exagera. Jesus não quer diminuir a pobreza, não é isso. Suavizar, né? Bem-aventurados pobres, tem que parar aí. Mas Jesus não está falando pobre de Bolsa Família, não, irmão. Do que recebe o Vale Gás, não. Não estou desmerecendo ninguém, não. Guarde-me Deus. Jesus não está dizendo isso, não. Olha, é os pobrezinhos que vai para o céu. Não foi assim que Jesus disse. Ele está falando de pobreza de espírito. E era quem reconhece essa pobreza. Porque tem gente que não aceita nenhuma orientação hoje em dia. Nenhuma orientação quer. Jesus não estava diminuindo a pobreza, nem suavizando, e nem criticando o enriquecimento lícito. Porque eu já disse aqui, para enriquecer, eu já disse aqui outro dia, para enriquecer tem duas chances. Ou trabalhando com dignidade, ou herdando, ou de forma duvidosa. Hoje em dia, a gente entra na internet, irmão, você bota lá, chega lá, dê um Google, diga assim, como ficar rico? Vai aparecer 40 mil consultores, conselheiro. Não compre casa, alugue. Não compre carro, alugue. Não faça isso, e quando você vai ver, não é rico. Rico de verdade, suou, passou noite em claro, se aperreou, sofreu, chorou. E esse rico, quando deita a cabeça no travesseiro, dorme, irmão. E dorme que é uma bênção. Porque se a gente conseguir alguma coisa de forma errada, o justo juiz não nos deixa em paz, que a gente vai entender que aquilo não é merecimento nosso. Jesus não ama só os pobrezinhos, né? Eu sou o pobrinho de Jesus. Não foi isso que Jesus estava dizendo. Jesus não gosta do rico também. Jesus não estava dizendo isso. Tem rico que é humilde e tem pobre que é soberbo. Vivemos essa realidade, irmão, na prática. Há pouco alguém disse assim: eu não quero viver de fé, não. Eu disse: Jesus, aonde a gente vai parar? Ô irmão, se eu não tenho o que comer, não tenho o que vestir, e Jesus usa alguém, eu não aceitar. Mas é isso que eu escuto, presbíteros. Leva uma feira, irmão. Leva uma ajuda, irmão. Eu não quero não, que a igreja me ajude não. Então vai sofrer. Mas esse é o dia de hoje. E tem gente que tem dinheiro, irmão, de comer picanha 8 dias na semana. Mas é humilde, é singelo, é simples. E Jesus não vai gostar de uma pessoa dessa porque tem dinheiro, porque a conta está lá barrufada, como diz o pernambucano. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que Jesus está dizendo. Porque quem fez todas as coisas foi quem? Quem fez todas as coisas? Foi quem? Deus. Deus fez a comida, sim ou não? Eu pergunto a um irmão aqui, amigo meu, diga assim: ô irmão, diga 2 coisas boas. Ele: comer e dormir, pastor. Aí eu digo para ele assim: olha, agora se for para escolher, você prefere comer ou dormir? Diz: eita, agora a briga é feia. Comer é bom e dormir é bom. Agora quem fez foi quem? Deus. Deus fez o sono, sim ou não? Deus fez a comida, sim ou não? Uma roupinha nova, boa, é bom ou não? É bom ou não? Quem fez o rubi? Quem fez o rubi? Quem fez a esmeralda? Quem fez o diamante? Até hoje eu sou encantado, irmão, como o povo procura ouro. Quem fez o ouro foi quem? Querido, alguém vai lá no rio, cheio de lama. Eu fiquei a semana vendo, eu não sei como é que chama aquele instrumento que o garimpeiro usa. Parece um funil de cabeça para baixo, mas ele dando dentro da terra assim. Aí começa a lavar a terra, lavar a terra, lavar a terra. Aí eu fiquei pensando essa semana: e como é que o ouro não sai dali de dentro? Quem fez o ouro foi quem? Deus. Colocou dentro da terra. O gesso dentro da terra. O ferro dentro da terra. O diamante dentro da terra. Quem fez foi Deus. E quando Deus fez, aí a Bíblia diz lá no Gênesis 1:31: e viu Deus.
Diga para o seu irmão assim: Deus faz tudo que é bom. E viu Deus tudo quanto havia feito, e era bom. Foi Deus que fez, irmão. Hoje quem pode vai lá numa joalheria e compra um diamante de não sei quantos quilates. Que coisa engraçada, né? Um vidro que é feito de areia. Talvez você nunca assista, que é feito de areia. Pega a areia, faz o vidro. Aí o homem pega um diamante e risca. De onde saiu o diamante? De dentro da terra. Quem fez o diamante? Quem fez? Então quem fez a riqueza foi quem? Tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Eu digo: eita, que palavra! Eu me lembrei do irmão Givanildo. Deus fez tudo para o nosso aprazimento. Pastor, mas diga agora para eu entender. Deus fez tudo para a nossa sensação de bem-estar. Eu não quero aqui dar uma de coitadinho nem de simplesinho não, irmão. Mas tem coisa melhor do que ficar debaixo de um pé de manga espada. Na época de manga, pegar uma manga lá, hein, Erivaldo? Comer ela com casca e tudo. Uma jaca daquela roxinha, bem docinha, irmão. Tem coisa melhor do que isso. E Deus fez para quê? Para nos causar prazer. É do agrado de Deus que nos sintamos bem. Ainda que o diabo deturpou, o pecado maculou a criação de Deus, mas ainda há motivos para o homem se sentir bem. Bem. Tem gente que pega aqui um carro e vai lá para Bonito. Um dia veio um irmão de Tupanatinga, lá é muito difícil de água. E irmão, de palmo em palmo, o irmão tirava foto. Para aqui, pastor, tome foto. Ele disse: eu nunca vi um lugar tão bonito como esse. Por isso que o nome é bonito. Ele disse: ô pastor, se bonito é bonito assim, imagina o Éden. Ô glória! Oh glória, Deus fez tudo bom, irmãos. A gente às vezes até capricha para fazer bom. Às vezes querendo fazer bom, faz ruim. É assim ou não? Tem hora que a gente capricha tanto, se esmera tanto, irmão, que a gente quer acertar e acaba errando. Agora Deus não. Deus fez a luz, ele disse: viu Deus que era bom. Deus fez as águas, ele disse: é bom. Fez os peixes, é bom. Fez as árvores, é bom. Fez o homem, é bom. Se tudo que eu faço é bom. Eu queria te dizer mais uma vez: tudo o que Deus faz é bom. Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. O que é que diz? Sim. Dá para ler aí, irmão? Toda a igreja. Eu vi o diácono Mateus e o presbítero, o homônimo aqui, os dois lendo. Dá para ler todo mundo? Vamos lá? 6:17 da primeira carta a Timóteo. Manda. Leia aí, crente. Que não sejam, nem ponham a esperança. Sim. Mas que abundantemente diga glória a Deus. A riqueza é incerta. Alguém aqui lembra da Mesbla? Quem lembra dessa loja? É só os mais velhos, né? Eu lembro, lembra, presbítero? Passava na Rede Globo, irmão. Que loja! Cadê a Mesbla? Senhor? Olha, ele sabe até o endereço de onde era o presbítero Mário. A minha sogra trabalhou na Mesbla de Recife. Avenida Estado de São Paulo. O pastor Eliel, que é um dos tesoureiros em Recife, trabalhou na Mesbla. Cadê a Mesbla? Cadê a Mesbla? Faliu, quebrou, fechou.
Tem um empresário do Rio de Janeiro chamado Ike Batista. Se eu não me engano, era o 7º homem mais rico do mundo. Ele ainda hoje é milionário. Mas para a vista que ele era bilionário, trilionário. Quebrou. Aí Paulo já dizia lá atrás, há mais de 2000 anos: manda aos ricos da terra que não ponham a sua confiança nas riquezas. Quem é rico hoje pode ser pobre amanhã. E o pobre de hoje pode ser rico amanhã. Mas ele diz assim: olha, diz a eles que põe a confiança em Deus. Oh, glória! Põe a confiança em Deus, que fez tudo na terra para gozarmos. Às vezes Deus quer nos fazer felizes, irmãos, e a gente não entende aonde está a verdadeira felicidade. Um dia eu fui a um ciclo de oração e uma senhorinha disse assim: eu quero agradecer a Deus que eu posso usar o sanitário sozinha e voltar. E eu confesso que na hora eu fiquei até, eu digo: meu Deus, a irmã agradecer isso. Mas às vezes tem gente que não consegue nem ficar em pé, levantar o braço para lavar assim na hora do banho. Glória. Às vezes pentear o cabelo é uma coisa tão simples, irmão, mas a gente não quer ser grato a Deus. Tem gente que precisa de alguém para pentear o cabelo, para amarrar, virar do lado, passar um óleo de girassol, passar uma pomada. Olha, crente, Deus fez tudo para você ter prazer na terra e dar glória a Ele por tudo que Ele tem feito. Você não precisa ser rico para ser feliz e grato a Deus. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Às vezes a felicidade está nas coisas simples. Não que seja errado possuir as coisas, irmãos. Jesus não está criticando você ter o desejo de trabalhar, estudar. Vocês sabem que eu fico, irmão, eu até louvo, eu digo às pessoas, e não estou dizendo porque eu estou no público, que está gravando, que vai para o YouTube, não é isso não. Eu louvo a Deus porque eu vejo pessoas aqui que são trabalhadoras, esforçadas. E eu digo: Deus abençoa ela, abençoa ele. Pode ser que você não consiga ser rico, mas Deus vai te ajudar a viver com dignidade. Andar de cabeça erguida na cidade e dizer: lá vai uma serva de Deus, lá vai um servo de Deus. E pode ser que Deus faça até o azeite multiplicar, a farinha da panela, e alguém olhar e dizer: o que é isso? É a bênção de Deus, é a mordomia que Deus me ensinou. Eu estou cultivando a mordomia cristã. Aquela viúva não era alguém avarento, porque eu já disse que avarento é aquele que tem medo de perder os bens. O profeta chegou e disse: o que é que você tem em casa? Ela disse: eu tenho um pouquinho de farinha. E o que mais? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu ia fazer um bolo. Aí o profeta assim: faz primeiro para mim. O avarento não tem coragem. Se eu só tenho para mim, como é que eu vou te dar, rapaz? Ele diz: faz primeiro para mim, e eu te prometo que não vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. Escute, eu contei do rei que conseguiu tocar no limite do cofre daquele rei americano, irmão. Mas o cofre que aquela mulher tocou não tinha fundo não, irmão. Quanto mais tirava farinha, mais farinha aparecia. Quanto mais derramava azeite, mais o azeite enchia. E foi um milagre que Deus operou. E é assim que Deus tem nos mantido, à base de milagre. De milagre. De milagre.
Não é errado possuir as coisas. Sabe o que é errado? É permitir que as coisas nos possuam. Tem gente que não tem um carro, o carro tem ele. Eu acho muito interessante, o meu cunhado é muito observador. Essa semana fomos lá a um culto, e eu cheguei com o carro da igreja, e ele disse: Zé, que ano é esse carro? Eu disse: 21. Ele está novinho. Aí abre, olha. Ele disse: tu é muito zeloso. E os irmãos veem que eu sou. Mando lavar, calibro o pneu, troco o óleo, e lá vai, faça a manutenção. É da igreja, irmão. Mas tem gente que diz: o que tu tem é teu? Ou tu és do que tu tens? Isso é forte. Não pode perder a pose, não. Pode descer um degrauzinho, não. Não pode viver com menos, não, senão morre. Aquele mordomo disse assim: eu tenho vergonha. Cavar eu não posso. Pedir esmola não pode, eu não tenho coragem. Desculpe, irmão, não estou dizendo isso chavão de pregador, não. Tem hora que Deus permite que a gente vá para o meio da feira, pega um carrinho de mão e bota lá um monte de coentros, ao coentro. Mas quando Deus quer abençoar você, vou comprar o coentro ao irmão, vou comprar o coentro à irmã. Eu conheço em Carpina uma irmã, ela botou um banquinho de fruta, a irmã dela era do mesmo bairro da gente, colocou um banco de fruta numa esquina, e a gente dizia assim: meu Deus, quem vai comprar fruta ali? A feira lá embaixo, ela antecipou 2 ruas, botou o banco de fruta. Ô irmão, daqui a pouco, aí o povo começou a comprar essa irmã, o nome dela é Selma. Você acredita que Deus abençoou essa mulher de um jeito? F4000 do ano, carro zero, casa boa, ar-condicionado, botou funcionário na banca e ela lá, irmão. Aí não perdia a doutrina, não perdia o culto, crente fiel a Deus. E Deus abençoou, porque quando Deus quer abençoar, não tem quem peça, porque Deus sabe que o coração do servo fiel não é da riqueza, a riqueza é dele. É dele. Não permita que as coisas tomem conta de você. Às vezes a gente critica, né? Esse mês principalmente, que é o mês de maio, é todo dia, irmão. Bem. Mas às vezes tem crente que é pior do que eles. A idolatria está lá dentro do coração. Tome cuidado. Tomemos cuidado. O pecado da idolatria é tão perigoso quanto da hipocrisia. E a Bíblia nos adverte contra a cobiça. Ô pastor, o que é cobiça? É o desejo ardente de conseguir alguma coisa. Tem gente que quer. E não tem barreiras. Tem gente que não tem limite, irmão. Há quem diga que ficar velho é só ruim, que dói tudo, estrala tudo. Eu estou caminhando para a velhice, mas uma das coisas que a maturidade está me ensinando é que eu não posso ter tudo. Deus nunca vai nos dar tudo. Agora eu posso ser feliz com o que eu tenho. Eu quero te dizer, como servo de Deus, você pode ser feliz com o que você tem. Põe Deus no trono dele, diga: Deus, vai ser eu e o Senhor, e o que o Senhor quiser me conceder. Êxodo 20, 17. Leia, por favor. Êxodo 20, 17. O que é que diz? Não. 20, 17, que é que diz? Não a casa não cobiçarás, nem o seu, nem a sua, nem o seu, nem coisa alguma.
que é dele é dele. O que é dele é dele. E o que é seu, ninguém toma. Você crê nisso? O que é seu, ninguém toma. Salmo 119, verso 36. A cobiça. 119, 36. Inclina o meu coração a Deus e não... Cadê os crentes? Salmo 119, 36. Vamos lá, o que é que diz aí? Isso é uma oração. Que eu não estou falando aqui para gente bonzinho, não. Eu nunca pensei assim, irmão. Tem hora que a gente está com a síndrome de Asaf. Tem hora que bate a síndrome de Asaf, irmão. Vê alguém prosperando, vê alguém conseguindo, vê alguém... Ai, meu Deus, Jesus, eu vou para o culto, eu vou para a oração, eu faço isso, eu faço aquilo. Outro dia eu recebi alguém na minha casa. O pastor, eu canto, eu louvo. Eu digo, está certo, é a sua obrigação. É a sua obrigação. Aí fulano tem, Beltrano tem, Ciclano tem. E daí? Tem gente que nasce sem os braços. Tem gente que nasce sem as pernas. Tem gente que é cego, o outro é mudo, o outro é surdo. E você está aí, completinho. Já levantou essa mão santa para dizer: Deus, obrigado hoje. Olha que mão tremenda tu me desse. Olha, Deus, eu vim caminhando com a minha perna. Eu não tenho carro, Deus, mas eu tenho duas pernas boas. E eu estou andando, Jesus, para a tua glória. O salmista disse: inclina os meus ouvidos ao teu mandamento e não a cobiça. Deixa de olhar para o que o outro tem. Se preocupa com o que Deus quer te dar. Marcos 7, 22. Eu vou parar. 7, 22. O que é que diz aí? Os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba. Leia o 23. Vem da onde? Vem da onde, irmão? Sozinho. Não precisa ninguém ajudar, a gente peca. Sozinho, trancado no quarto, no escuro, a gente peca. Jesus vem de dentro. Porque esse coração é mau. É por isso que eu preciso orar: Senhor, inclina os meus ouvidos ao teu mandamento, para eu não ter um desejo exagerado e colocar uma idolatria. Sou contra quem tem desejo. Não estou dizendo isso não. Eu estou falando de legitimidade, de trabalho honesto. E sei que quando Deus quer abençoar, eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disto. Quando Deus quer abençoar, não tem quem impeça. Agora, Deus não dá para você pisar em ninguém, para humilhar ninguém. Deus dá a quem sabe que dá. A Bíblia diz, o sábio Salomão diz que a bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Você não precisa se esconder quando Deus te abençoar. Pelo contrário, quando Deus te abençoar, todos têm que ver que Deus abençoou.
salmista disse isso no Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. As nações tiveram que ver o que Deus fez com Israel. Por quê? Deus sabia quem era Israel. Será que Deus não sabe quem somos nós? Diga amém. Toca no teu irmão assim, eu já vou encerrar. Diga para ele assim: Deus te conhece. Diga para ele: Deus sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Aleluia. Aleluia. Salomão foi rico. Por que Salomão foi rico? Porque Deus quis fazer ele rico. Sim ou não? Ele nem pediu. Ele nem pediu, irmão. É uma coisa minha. Eu não estou ensinando isso, é uma coisa minha. Eu nunca pedi a Deus dinheiro. Eu nunca pedi a Deus dinheiro. Eu nunca pedi a Deus um carro. Eu nunca pedi uma casa. Não estou dizendo que é errado. Mas eu me acho tão pequeno. Mas Deus disse a mim: eu vou te dar. Glória. Eu aceitei Jesus de pé. E eu era feliz. Tirando escala de pé, irmão. Depois embrulhava a Bíblia dentro do paletó e colocava no bagageiro da bicicleta e não queimava escala. E não inventava mentira para o pastor para não vir para o culto, não. Mas um dia Deus disse assim: eu vou te dar um carro. Tem gente que já não acredita mais nisso. Mas Deus disse a mim: eu vou te dar um automóvel. Porque eu sou o dono das agências de automóvel. Aleluia. Passaram-se alguns anos. E um dia, no culto de despedida lá em Carpina, junho de 2011, na lateral do templo, estava lá um carro 0 quilômetro. Parecia embrulhado de presente, um laço bem grande, cheio de bola, e escrito o meu nome: José Domingues. Porque Deus é fiel para cumprir. Se Deus te falou, não te preocupa, Ele cumpre, porque Ele é fiel. Mas eu digo a Deus, eu disse a Deus: Deus, eu não te sirvo por causa do carro. Eu não te sirvo por causa da posição. Eu vou encerrar. Quando éramos noivos, minha sogra, que já dorme no Senhor, Deus tocou no coração, ela foi comprar uma casa para a gente. Eu já disse que eu não pedi. E tinha uma coisa que eu anelava dentro do meu coração sem pedir. Eu dizia assim. Aí quando comprou a casa, fomos lá ver. E depois Débora disse assim: tu percebeu uma coisa? Eu disse: o que era? Ela disse assim: a casa é de laje. Eu já contei isso aqui. Que na casa da minha mãe era telha. Eu sei o que é ir lá fora na hora da chuva, pegar um caco de telha, botar uma escada e colocar debaixo da ripa, pegar uma colher, um garfo para subir a telha, ou então afastar um pouquinho a esteira assim, botar uma bacia com um pano dentro por causa da goteira. E eu disse assim: Jesus, se eu tivesse uma casa de laje um dia. E Deus realizou o desejo do meu coração. Eu encerro esta noite te dizendo, como servo de Deus, como profeta de Deus, não te preocupas, serve a Deus com alegria, serve a Deus com fidelidade.
E Deus vai cuidar da tua vida espiritual e vai também cuidar da tua vida material, porque dele são os tesouros. Ele disse a Pedro um dia: Pedro, vai lá. Vamos em pé? Pedro, vai lá e pesca um peixe. E dentro do peixe, Pedro, isso é para quem crê, irmão. Que eu sei que eu estou falando para crente já cru, tem crente aqui cético, mas eu quero falar para crente que crê. Ele disse: Pedro, tu pega só um peixe, Pedro. Que uma vez Pedro pegou 153, só tinha só fato, irmão, me permita, só as vísceras. Mas naquele dia você vai lá pescar um peixe, e dentro do peixe vai ter uma estátua. Tu vai abrir o peixe, tirar a moeda. Isso é coisa para crente. Jesus não caducou não, ele é o mesmo. Se ele mandar você pescar um, só pesque um. Mas Deus não vai dar não vai dar. Jesus sabe, ele está no comando, no controle da situação. Se ele mandar pegar só um, só pegue um. Diga amém. Estou cuidando de tudo. Espera um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sim. Sou teu Deus. Nunca Te deixei. Dá para levantar a mão assim para o céu? Só se der para levantar a mão. Eu sinto Jesus nesta noite. Oh, como Jesus está tão presente neste recinto. Oh, glória. Você é vencedor. Cante mais um pouquinho, por favor. Mas eu sei, você já passou por isso. Sim, olha. Mas entenda, é uma fase. E vai passar. Sim. Parece que estamos sozinhos. Adora Ele aí. Eu sei que Deus está falando contigo nesta noite. Ao nosso lado. Oh, que voz tão suave falando ao coração nesta noite. Dizendo: filho meu, você espere mais um pouco. Sim, esta prova. Esta fase vai passar. Sim. Estou cuidando de tudo. Escuta Deus dizendo: espera mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Glória. Sim, Deus. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravessa esse Jordão. Oh, que presença tão gloriosa. Recebe essa presença. Oh, glória, você tem acesso ao cofre do Eterno nesta noite. Você é vencedor. Anda lá, badagaçora, meu Deus. Estou cuidando de tudo. Acesse os tesouros de Deus. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Oh, glória! Sim. Sim, Deus, trabalha no meio do teu povo. Sou teu Deus. Oh, Espírito de Deus. Atravessa esse Jordão. Oh, que visita tão grande. Oh, glória. E olhe para o que passou. Sim, você